Olá pessoal, vamos resolver mais uma questão da nossa lista de exercícios sobre a teoria dos orbitais moleculares. Vamos lá. Bom pessoal, nessa segunda questão é pedido o seguinte: quando um átomo de hélio absorve um fóton para formar a configuração excitada 1s1, 2s1, aqui denominada hélio estrela, ou seja, átomo de hélio excitado, uma ligação fraca se forma com outro átomo de hélio para gerar a molécula diatômica hélio 2 excitado. Construa a descrição de orbitais moleculares da ligação nessa espécie. Além disso, calcule a ordem de ligação. Vejam, antes de desenharmos um dado diagrama de orbitais moleculares, temos que ter clareza sobre quais os orbitais que devem ser, ou melhor, quais os orbitais atômicos que devem ser incluídos na construção do diagrama de orbitais. Então vejam, a questão já dá um indício de que devemos utilizar na base os orbitais 1s1 e 2s1. Então vamos ao nosso diagrama. E uma vez obtido o diagrama, podemos então calcular a ordem de ligação. Vamos ao nosso diagrama. Vejam, fazemos o diagrama da seguinte forma. Está aqui a nossa escala de energia, beleza? De um lado colocamos um átomo de hélio, do outro lado o segundo átomo de hélio e no meio a molécula que nos interessa, nesse caso o hélio 2 excitado. Então vamos lá, de cada hélio devemos utilizar os orbitais 1s e 2s. 1s e 2s. Vejam, sabemos que um orbital s interage com outro orbital s, formando um orbital sigma ligante e um orbital sigma antiligante. E o mesmo vale para esses dois orbitais s. Então vejam que aqui também temos a formação de um orbital do tipo sigma, de um orbital molecular sigma, assim como de um orbital molecular antiligante, também sigma. Para distinguir esses dois conjuntos de orbitais sigma, vamos denotar os de baixo como sendo sigma 1s, uma vez que ele foi construído a partir da fusão de dois orbitais 1s, enquanto que os dois orbitais sigmas de cima vamos denotar por sigma 2s. Então vejam, de cada lado nós temos dois elétrons, né? Temos dois elétrons, 2. Então vejam, apenas um dos hélios, né, hipoteticamente, está excitado. Então vamos considerar este primeiro hélio como sendo aquele que está excitado e o segundo não. Lembrando que estamos lidando com uma molécula. E o que é que devemos fazer? Devemos fazer a seguinte distribuição. Dois elétrons irão ocupar o orbital molecular de menor energia. Um segundo elétron irá ocupar o nosso orbital sigma 1s antiligante. E como a intenção é obter uma molécula excitada, vejam, se fosse o objetivo obter a molécula em seu estado fundamental, essa seria a configuração eletrônica correspondente. Porém, a molécula está no estado excitado. Logo, este elétron adicional irá ocupar o orbital sigma 2s. Logo, a configuração eletrônica correspondente a essa molécula é a seguinte: sigma 1s com dois elétrons, sigma 1s antiligante com um elétron e sigma 2s ligante contendo um elétron. Então aqui está desenhado o nosso diagrama de orbitais moleculares, mas a questão quer também que façamos o cálculo da ordem de ligação. Vamos denotar a ordem de ligação aqui por O.L, ordem de ligação. E a ordem de ligação é matematicamente dada pela seguinte expressão: 1 sobre 2, número de elétrons em orbitais ligantes, menos número de elétrons que ocupam orbitais antiligantes. Então vejam, 1 sobre 2, temos 2 mais 1, 3 elétrons ocupando orbital do tipo ligante, menos 1 que ocupa um dado orbital antiligante. Logo, a ordem de ligação para
esta molécula excitada será igual a 1. Aí estão diagrama de orbitais moleculares, assim como ordem de ligação. Então, pessoal, vamos para a nossa questão seguinte da lista de exercícios e resolverei em nossa próxima gravação. Até a próxima!